Brasil dos rodeios e das vaquejadas por um ângulo inesperado. O filme de hoje aqui no País do Cinema é Boi Neon. Debaixo dos holofotes, os cowboys, os animais enormes, os aplausos da plateia. Dentro dos currais, os cuidadores. É pra lá que vai a câmera de Boi Neon, atrás de personagens de uma riqueza única. Um vaqueiro que quer ser estilista, uma mulher que pilota um caminhão, mas é cheia de feminilidade, uma menina geniosa, outros vaqueiros. A trupe que atravessa a história de Boi Neon é feita de gente capaz de pequenas trapaças, mas que sabe ser leal e afetuosa. Estamos aqui no nosso País do Cinema, falando hoje de Boi Neon, filmaço, com Juliano Casarré, Maeve Jenkins. Que delícia recebê-los aqui. Juliano já é parceiro de muito tempo, trabalhamos juntos. Muito obrigada pela presença de vocês. Ai, pra mim é uma honra. Pra mim também, uma honra estar aqui, uma honra falar de Boi Neon e uma alegria estar com vocês duas, que são duas atrizes que, além de serem minhas amigas, são duas feras que eu admiro muito. Ô, Ju, lindo. Que sorte na vida cair num projeto como esse, né? Como é que vocês chegaram até o projeto? Eu tinha conhecido o Gabriel em Recife como documentarista e eu tinha acabado de chegar um pouco na cena do Recife, eu estava tentando entender a cena. E aí eu lembro que eu entrei em contato com ele e falar, cara, eu quero ver seus filmes, porque tinha escutado falar de alguns documentários. Daí ele me deu um bolo, assim, tá aqui os meus documentários. Nossa, ok. E a gente ficou amigo e tal. E aí depois de um tempo, sei lá, uns 2 anos depois, ele me mandou o roteiro do Boi Neon, que era na época Valeu Boi, com essa personagem, com a galega. Então você tá desde o comecinho. É. Você também, Ju? Ou você Eu chegou acho que eu depois? devo ter entrado um pouco depois da Maeve, principalmente porque ela teve esse período de conhecer o Gabriel antes, que eu não tive. Eu já conheci o Gabriel, ele já ia, daqui a alguns meses, filmar o Boi Neon. Ele foi na minha casa lá no Recreio, super simpático, me contou da ideia e tal. Eu, ao contrário da Maeve, não tinha ainda as referências do cinema dele, fui ver depois. Mas todo mundo que eu falava, ó, esse moleque vai, pode ir, que esse moleque é interessante, essa cabeça é boa, e ele vai montar uma equipe ótima. E foi isso que ele fez, né? Montou uma equipe com gente do mundo inteiro. E o roteiro do Boi Neon é o roteiro que deu origem ao que o Boi Neon é, né? Quando eu li aquele roteiro ali, eu falei, se esse maluco vai fazer esse filme aqui, desculpa, mas eu vou fazer também, porque um roteiro desse não é toda hora que você pega, né? Um roteiro que é um desafio. Você fala, tem tudo para dar errado. Vou fazer, porque se der certo, vai ser demais. É muita ideia, sabe? É muita subversão, é muita vontade de contar coisas com a linguagem do cinema, de experimentar a linguagem do cinema, sabe? O personagem não é uma coisa só, então é o prato cheio, né? Que a gente está sempre esperando na carreira, assim, quando você pega e você fala, caraca, vamos lá. E dá uma vontade mesmo, né? Porque os personagens são altamente sedutores, né? Já tinha isso da profissão dele querer ser... Ele já estava no roteiro. Já era um cara que trabalha com boi, quer costurar e tem esse sonho de sair, né? Essa vontade do sertanejo ou do cara que vive no interior do Brasil, mas que já tem a internet, ele está vendo que o mundo é muito maior. E ele quer sair, ele quer conhecer o mundo, ele está ali preso por uma contingência da vida dele cotidiana, ele tem que ficar ali, é de onde ele tira o dinheiro para comer e tudo, mas ele já está sonhando em ir para fora. Nos últimos 10 anos, com o governo Lula e Dilma, assim, teve uma mudança muito profunda ali. Enfim, Bolsa Família inevitavelmente transformou muito. E eu acho que a própria tecnologia, assim, você está trazendo informação de todo lugar do mundo. As pessoas estão dialogando com tudo hoje em dia, né? Assim, então, aquele estereótipo do que é uma figura que vive no sertão e que o Gabriel, como nordestino, cresceu absorvendo aquilo, bom, é assim que eu sou retratado. E ele, ao mesmo tempo, em contato com aquele universo em transformação profunda, ele falou, nossa, eu quero falar sobre isso. É tão engraçado, porque eu não sei como é pra vocês, assim, mas toda vez o processo de descobrir um personagem desconhecido me deixa muito de cara com meus preconceitos, assim, com umas ideias estúpidas, preconcebidas. Um julgamento. Né? Porque quando ele falou, da caminhoneira, por exemplo, eu imediatamente fiquei imaginando uma mulher mais masculinizada. É muito maluco isso, assim, esse vaqueiro, esse homem engrotecido que, na verdade, tem habilidades manuais, assim, e esses personagens ele conheceu. Tem o olhar do Gabriel ali, evidentemente, mas, assim, ele conheceu essas figuras. Teve gente que ficou achando que esses personagens eram uma fábula,
muito louca que o Gabriel. E assim, não, cara, essas figuras existem. E eu acho maravilhosa essa coisa, porque é muito sutil dentro, né? Ela é extremamente feminina, ele é muito masculino. Ninguém é nada 100%, né? Todos somos um pouquinho de cada coisa, isso fica muito claro nos personagens. Vocês ficaram quanto tempo num processo de preparação intenso durante um tempo, né? Eu fiquei 3 semanas, que eu cheguei uma semana antes de você, Foi né? isso, né? E eu fiquei 2. Você ficou 2. Foi intenso, porque a gente ficou retirado, né? A gente ficou num sítio primeiro, e mesmo quando a gente foi para a cidade de Picuí, que a gente passou muito tempo, era uma casinha afastada. Então a gente estava o tempo inteiro meio que num ambiente rural, na companhia dos nossos vaqueiros, Carlos e Josinaldo, Pois o tempo é, inteiro conversando são com demais. eles e virando, sabe, família. E eles Isso foi entregues grande. também, entregues ao trabalho. A coisa mais super, linda nossa. eram esses dois Eu imagino, ensaiando com Fátima Toledo, era de morrer, assim. eu imagino. Porque, cara, Nossa. era assim, Josinaldo, que é o mais preto, forte, parece uma árvore, parece uma braúna, assim, cara. Josinaldo... Parece duro, assim. Sabe, duro, Mas um homem, sabe? Um homem como não fabrica mais. Assim, é peça de dojão e, portanto, raridade. Esse camarada, ele nos ensaios, ele era de uma disponibilidade, assim, ele se emocionava com uma facilidade. Você olhava aquele homem que você jamais imaginou e ele estava se desfazendo na sua frente. E o Carlos, que é um gaiato de marca maior, estava o tempo inteiro fingindo que estava fazendo aquilo ali. E assim, meu joelho! Ai, onde é que eu amarrei meu burrinho? E era um jeito dele de disfarçar, né, o nervosismo dele. Cara, eu sei que essa preparação foi a coisa mais rica. E no final eu tomei um pileque com esses dois, assim que a gente, irmão, nos abraçamos para chorar da vida. E o Carlos começou a chorar, e o Carlos não chorava na preparação, Sim, né? deixa A pra Fátima chorar tudo no Toledo final. querendo que ele chorasse, e o desgraçado não chorava, né? Aí nesse dia, o Carlos chorou e o Josinaldo, que era o que sempre chorava no ensaio, falava: agora tu vai te lascar, viu? Chore, macho! E dava nele assim umas mãozadas. Pá! Eu te olhava nos ensaios que eu tava chorando e tu não me olhava, desgraçado. Agora tu vai chorar nesta merda. Cara, e era o... Cara, mas eles são fundamentais ali, né? São fundamentais. Porque a no gente jogo... sabe que eles são os caras reais, que estão ali, não sei se eles têm a mesma profissão, mas eles são daquele lugar. São, não, eles são vaqueiros. E pronto, e aí vocês estão ali do lado deles, fazendo o mesmo filme. Fabiola, no Né? final da preparação, a Fátima sentou e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu acho que a maior preparação que vocês tiveram foi vir pra cá. Evidente, fizemos um super trabalho Sim, lá com a sim, Fátima, mas mas estar assim, você já entra num outro tempo. São 2 ou 3 semanas que parecem assim, outra relação com o Claro. tempo mesmo, com o tempo rural mesmo. Ia limpar a bosta do cavalo no curral, tirar leite da vaca, cortar a capim. Vivência. E a gente está falando que, como temos 2 atores do filme, estamos falando muito de processo de atuação, né? E uma coisa que eu acho muito bonita quando eu trabalho com não ator, eu sou repetitivo, eu falo isso direto, quem dá as regras do jogo é o não ator. Tem coisas que eu posso fazer com a Maeve em cena que eu não vou poder fazer com ele, porque ela vai ter ela vai Responder, ela reagir, tem repertório ela tem pra repertório isso, e tal. claro. Ele não, ele está esperando aquela palavra. Eu tenho que dar aquela palavra sem parecer que ele estava esperando, entendeu? A técnica tem que desaparecer. Você não pode perceber que tem técnica. Se você percebeu que tem técnica, você entregou o ali. jogo e você não tem mais aquilo que você falou, que é uma coisa muito preciosa do Boi Neon, que as pessoas do cinema vêm falar, eu acreditei. Claro. Eu acreditei em vocês. Eu sabia que era o Casarré, sabia que era a Maeve, sabia que era o Vinícius, mas eu acreditei que vocês existiam. E é verdade. O roteiro era um e o filme é outro? Ou a Eu não essência diria. manteve? Não, eu não diria que é outro. Assim, tem muita coisa nova, tem muita cena que não tinha. Somou, né, O então. filme pode ser que não seja o que está escrito lá, mas é aquela viagem lá. Exatamente. sabe? Entendi. O que ele queria pesquisar ali, que o Gabriel, eu ia falar isso mesmo, mais do que um contador de história, o Gabriel é um pesquisador de situações, de coisas que lhe interessam, entendeu? Então o Gabriel, nesse filme, ele não está te contando a história de um vaqueiro que quer ser costureiro, ele está explorando o tema de um homem que tem uma função, um emprego bruto e uma alma delicada, uma mulher que tem um emprego bruto de homem, mas é feminina, ele está explorando o tema, ele quer ver aonde que isso vai chegar, mais do que contar aquela história e ter um arco e chegar no final e te resolver problema para você, entendeu? Boi Neon é uma pesquisa do Gabriel sobre isso. Não tem como não sair transformado de um trabalho como esse, né?
E é isso, a gente fala muito de processo aqui, as pessoas falam de emprestar coisas, abrir gavetas. E nesse trabalho me parece que vocês fizeram justamente o contrário, não se apegar a nada de vocês para começar do zero, zerado, né? A gente é um bichinho extremamente adaptável, né? Assim, e aí você chega num universo desse, enfim, que evidentemente não é muito distante do meu universo. Claro. E você chega um pouco internamente lutando esse ruído entre o que eu sou, ou enfim, a forma como eu enxergo esse universo, desde as roupas que eles usam até, sei lá, as ações simples. Primeiro eu fico pensando o que é esse personagem fazendo determinada coisa, que é o que acaba o definindo. De repente, não é mais o personagem fazendo determinada coisa. Sou eu, esse corpo, encontrando uma maneira de fazer aquilo. Eu vi, acho que foi uma entrevista do Jack Nicholson, e ele fala que ele acha que o personagem é 85% você e 15% personagem. Mas esses 15% aí são ricos, entendeu? É difícil de chegar neles, porque de alguma maneira é o Juliano que está lá e tudo mais. Mas aí a gente chega nesse lugar que a Maeve estava falando, que já não sou mais eu fazendo aquilo, também não é o personagem, é uma terceira coisa nova e viva que está fazendo, sabe? Voltamos com o País do Cinema, a gente está falando de Boi Neon hoje aqui, estou recebendo Juliana e Maeve. E a gente fala um pouco da carreira do filme agora. E foi um filme que foi lindo, né, a carreira desse filme. Até agora, né? Está sendo ainda. Está sendo, é. Não o filme para. Não para de viajar, não para de ser indicado, de ganhar prêmio. Marrakech, Cartagena, México, Veneza, Varsóvia. Espanha, nossa, nem todo sei lado, mais assim. já. Rodou o mundo inteiro e sempre com críticas generosas. Foi eleito dos 10 melhores filmes do ano pelo New York Times. Uau. A lista dos 10 melhores do ano do New York Times é uma lista muito aguardada, assim, não é fácil de entrar, né? E vocês estão lá. O Gabriel entrou. Quem é que assiste o Boi Neon? Onde é que ele alcança? Onde é que ele chega? E quem deveria assistir o Boi Neon? Não sei. Ai, eu acho tão difícil responder isso. Eu acho que o Gabriel tinha um desejo de falar com muita gente, assim, desde da cinefilia clássica até o próprio vaqueiro, inclusive. Mas eu não sei, Fabiola, assim, ser um filme super popular, assim. Eu acho que ele tem essa pegada em alguns momentos, assim. Mas eu acho que ele é um filme muito sofisticado também, assim, com um tempo muito... Porque é difícil cravar também que esse é um filme para algum tipo de gente, porque você pode acabar perdendo alguém que não está naquele bolo e que daqui a pouco vê e fala, cara, essa parada se comunicou comigo, eu gostaria de assistir esse filme. É lógico que uma pessoa que consome cinema mesmo, que gosta de plano, que gosta de ver a câmera, a textura, o figurino, é um filme que tem informação para satisfazer essa pessoa. Mas eu acho que tem drama humano para pegar uma pessoa que está ali só assistindo uma história, entendeu? E eu acho que ele tem aquela coisa do fale da sua vila para falar do mundo. Eu acho que é por isso que ele foi muito bem em festivais no mundo inteiro, porque o Gabriel falando de coisas que ele percebe no lugar onde ele nasceu e cresceu, só que isso está acontecendo no mundo inteiro, né? O interior recebendo a internet, a informação visual, a enxurrada de imagens que a gente recebe, e essas pessoas que estão lá estão querendo ir para fora, estão querendo fazer mais coisas do que os seus pais conseguiram fazer, do que antes se imaginava ser possível fazer, estão querendo conhecer o mundo, estão querendo, sabe, usar uma roupa diferente. Estão querendo, inclusive, continuar lá, que é uma coisa que assim, as gerações anteriores queriam migrar, e esses personagens, eles não querem sair dali, eles estão ali. Esse vaqueiro quer ser estilista ali no polo têxtil de lá. Essa caminhoneira tá ali, dirigindo de uma vaquejada para outra, assim. Mas ela pode querer ter a maquiagem da Rihanna. Exatamente. Né? Da Beyoncé, que ela viu, que chegou no celular dela. Tem uma coisa que eu acho linda, assim, que é um desejo do Gabriel de falar de uma parte da vaquejada, é um grande espetáculo, que, enfim, eu nem tinha ideia, assim, do espetáculo que é, mas que eu acho bonito, que ele quer falar de um lado da vaquejada que dificilmente você, como público de vaquejada, você tem acesso. Que é tudo que fica para trás da arena. Não, quero falar daquele pessoal ali, ó, que tá Do atrás. portão para trás. Que aqui não aparece, assim, são os invisíveis, assim. E é gritante a diferença desse muro que separa os dois. Estamos numa época de muros, infelizmente, no mundo. É uma portinhola ali, do lado de cá tem uma galera que dorme num caminhão
de R$ 500 mil, que pode ter até banheira e luz neon, e eles enchem de mulher e uísque e noitada com dinheiro e regado. E é uma galera que vende gado, vende esperma de cavalo, fazendeiro, gente com grana. E do lado de lá são os desvalidos, os desdentados, é a galera que fica ali 5 dias sem dormir até aquela vaquejada acabar. Miseravelmente. Não ganham nada, entendeu? Miseravelmente. E ficar acordado esse tempo todo é na bebida, ou é no rebite, ou é na droga. O crack deve estar chegando também, como está chegando no interior do Brasil inteiro. Então, eu acho muito sensível do Gabriel, e muito bem lembrado pela Maeve, isso, de apontar o olho para o lado de lá, né? Tanto que tinha uma época que o título quase virou Curral, né? É, exatamente. Curral, que é a galera do Curral. Ô, Curral, como é que tá o rabo do boi? Tá bonito, patrão. Se vocês tivessem que escolher uma única cena do filme, agora, nesse momento, essa é a minha cena xodó do coração, tem? Quer que eu fale primeiro? Quero. Já tem, já tá de cara. Para escolher uma cena aqui, eu vou escolher a cena quase final do filme, que é a cena que o meu personagem chega na fábrica junto com a segurança grávida e eles transam. A transa é uma cena que tem 9 minutos, não tem corte. Você jura que aquilo está acontecendo na sua frente, você não acredita que aquilo pode estar acontecendo na sua frente. É uma cena tesuda pra caramba. E eu queria aproveitar e mandar um beijo muito carinhoso para Sâmia Delavor, que é a atriz que está comigo na cena. A cena é minha e dela. Como eu estou na Globo, as pessoas vêm muito falar comigo, mas eles têm que lembrar que tem uma atriz, uma baita de uma atriz, que estava super entregue, super exposta, grávida, topou fazer a cena e fez lindamente, dá um tesão desgraçado, ela tá maravilhosa. Sâmia, um beijo. Linda cena. Beijo pra linda. família. Posso falar? Isso aí. A minha cena é essa. É? É. Eu amo essa cena, eu acho ela generosa, eu acho ela sensível, eu acho ela tesuda, eu acho ela desconfortável, eu acho... Ela é tudo isso mesmo. Sabe? Todas as vezes que eu assisto o Boi Neon, de alguma maneira a gente termina falando disso, por um lado ou por outro. Enfim, é um tabu que eu acho uma bobagem, por isso aí me faz gostar mais da cena, sabe? Mas só para marcar também uma coisa que eu acho bonita nessa cena, que quando você acompanha o filme, que eu acho essa cena uma cena de empoderamento feminino sutil, não é uma cartilha de empoderamento feminino, mas é o seguinte, chega uma mulher num lugar, ela olha para um vaqueiro, ela gosta dele, ela dá um perfume para ele, ela fala, eu vou comer esse cara. Claro. Ela convida ele vai na fábrica, ela o beija, ela Ela faz todo o começa, movimento, ela seduz, sabe? E é lindo, né, esse empoderamento da mulher. Porque essa coisa essa mitificação da mulher grávida de um outro homem, né, santificada, é quase uma santa, né? Não, Nada disso. ela tá em busca do prazer. Sim. E em se Ponto. tratando de interior do Brasil, essa gravidez pode ter infinitas gêneses, né? Aham. Pode ter sido Um estupro, pode ter sido o pai que pai, estuprou, um pode ter casamento sido mesmo, né? um Pode ter namorado sido, que sumiu, um vaqueiro que passou. Tem uma cena, desculpa, posso só falar mais um pouquinho? Óbvio. Pelo amor de Tem uma Deus. cena que eu acho linda no filme,
E foi muito bonito que aconteceu, que é a cena que a gente está passando o café. Ah, eu sabia que você ia falar dessa cena. Porque, cara, como é que foi, assim? Você tinha a sua fala, mas eu não tinha a minha, não era? Não, Ou você também improvisou a sua? A gente tinha até um limite e a gente foi... Na medida em que a gente foi criando as ações, até porque a própria fotografia foi pedindo um movimento de câmera, então a gente entendeu que a gente tinha um espaço, tinha que criar ação, e aí a gente foi criando relação, e aí foi saindo... Tinha uma cena que o texto de diálogo não estava todo escrito, mas era aquilo, é um despertar ali, naquele sertão, tudo que acontece naquele tempo, que um lava o rosto, o outro começa a passar o café, e ela entra na cozinha brava porque a menina saiu de noite e foi olhar os cavalos da vaquejada. E ela entra e, ai, essa menina de novo olhar os cavalos, ela nunca vai ter um cavalo. Aí eu falei pra ela, acho que falei de susto mesmo, de improviso, falei assim, isso aí a gente nunca vai saber. Cara, isso racha a Maeve no meio e você vê na cena, sabe? Você vê a personagem falando... eu tô todo arrepiado. Dando uma bambeada. A personagem falando, é verdade, eu não sei, não tem como, pode ser que ela tenha um cavalo, sabe? Isso aconteceu porque a gente tava vivendo ali já. Cacá se levantou? Tá dormindo ainda. Cacá, vambora se acordar, tá tarde. Ela passou a noite olhando os cavalos. A menina só quer ter o que não pode. Você não toma conta da menina direito? Cacá agora só quer saber de cavalo. Menina gosta de cavalo mesmo. É, mas nunca vai poder ter um. Isso aí não tem como saber, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, foi demais tê-los aqui. Obrigada. Falando desse filmaço que na nossa pesquisa também foi, tipo, todo mundo lá, ai, Boi Neon, é hoje, vamos fazer a nossa reunião. Foi um filme muito adorado por todos nós aqui. Muito obrigada. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.